Está no ar mais um episódio do programa Bíblia Aberta. O tema que estamos a abordar esta temporada é o tema do grande conflito. Este conflito cósmico entre Deus e Satanás, que começou no céu e que se propagou para esta terra. Pode acompanhar este estudo através do canal 186 da MEL, no YouTube da Novo Tempo Portugal ou ainda na rádio RCS em 91.2 na Grande Lisboa. Não importa a forma que escolha, o importante é estar connosco. No episódio de hoje vamos aprofundar os inventos finais da Terra. E para nos ajudar neste tema tão profundo, temos connosco novamente o pastor José Lagoa e o pastor Daniel Bastos. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. É um prazer. Como é um tema complexo e profundo, eu pedi ao Lagoa para nos dirigir numa oração para pedir a bênção de Deus. Está bem, oramos então. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pelo privilégio de podermos ler a Tua Palavra, de partilhá-la também. Te pedimos por isso que a Tua presença, o Teu Espírito Santo esteja connosco e que nos ajudes também a partilhar essa Palavra e que ela possa chegar ao coração daqueles que Tu queres também. Em nome de Jesus. Amém. 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 O propósito da vida e do ministério de Jesus é garantir que nós chegamos ao lar paterno, que nós chegamos ao céu, que nós chegamos ao reino de Deus. Ele fez todos os esforços, continua a fazê-lo, mas nós vamos ver hoje os eventos finais da Terra. E vamos ver que, apesar desses eventos serem desafiantes, Cristo, com a sua presença e com o seu poder, nos ajudarão a sermos vitoriosos neste conflito. Ao longo dos séculos, este grande conflito tem sido uma batalha entre o erro e a verdade. Entre Satanás, que é o pai da mentira, João 8,44, e, por outro lado, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, Satanás, o pai da mentira, e Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que a verdade de Deus triunfará e libertará o povo de Deus. Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a verdade. Eu queria só introduzir com o texto bíblico de 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21, para depois passar ao Lagoa a primeira pergunta. E eu vou ler. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz. Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça nos vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Lagoa, que certeza é que nos dá o apóstolo Pedro relativamente à profecia? Esta é uma primeira pergunta. A segunda pergunta, que ilustração é que ele usa para mostrar a importância da palavra profética? Bem, este é um texto muito interessante do apóstolo Pedro, não é? Nós podemos tirar aqui alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, a certeza sobre a profecia, que Pedro nos tenta afirmar aqui neste texto, não é? Ele afirma, portanto, que a profecia não é uma invenção humana, não é? Portanto, mas que a profecia ela é inspirada pelo Espírito Santo, não é? Portanto, ele e os outros apóstolos, eles também são testemunhas, ele também deixa isso bem claro, não é? Eles testemunharam pessoalmente da majestade de Jesus, portanto, durante, por exemplo, a transfiguração no monte, não é? E assim, portanto, ele tem a confiança e tem a certeza, portanto, da autenticidade das profecias que eles proclamam, não é? Da palavra, não é? Também, portanto, ele fala aqui sobre a palavra, portanto, a ilustração da importância da palavra profética, quando ele vai comparar a palavra profética de Deus a uma lâmpada que brilha, não é? No lugar escuro, não é? Portanto, todos nós sabemos a importância da luz, não é? Sobretudo quando estamos no escuro, não é? Portanto, ele descreve a profecia como sendo uma luz que guia,
que guia os crentes no meio da escuridão espiritual. A luz, a Bíblia ilumina, conduz no caminho certo. Portanto, a palavra de Deus revela essas verdades que nos devem orientar na nossa vida, não é? Por isso, Pedro enfatiza que a profecia não é uma questão de interpretação pessoal, mas sim uma revelação de Deus, uma revelação divina, que requer, portanto, uma postura de reverência e de submissão também, sobretudo, à palavra, não é? Os profetas, eles não falaram movidos pelas suas próprias vontades, e ele deixa isso bem claro, mas sim, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo para comunicar essa mensagem de Deus, não é? Portanto, esta certeza de Pedro nos mostra que a palavra profética, ela é confiável. No fundo, ela é confiável, ela é verdadeira, ela é digna de total confiança, porque ela tem uma origem única, que é a origem, a origem dela é sobretudo na palavra de Deus, não é? Portanto, Pedro afirma que não seguiram fábulas, histórias engenhosamente inventadas para testemunhar da majestade de Jesus, mas foram testemunhos oculares da sua grandeza, e destaca, portanto, a confirmação da profecia por meio da transfiguração, não é, como dizia há pouco, de Jesus, e também que a profecia é uma luz que brilha num lugar escuro, não é? Portanto, esta passagem nós podemos dizer que ela enfatiza a confiabilidade e a importância que a palavra de Deus tem, a palavra profética de Deus tem, mostrando que Ele sempre cumpre e ilumina também os caminhos do crente, não é? Por isso, aqui nós podemos ter, no fundo, esta confiança nesta palavra de Deus, que muitas vezes, infelizmente, é colocada em causa, não é? Mas aqui o apóstolo Pedro, ele dá-nos esta confiança, esta certeza desta luz que conduz, esta palavra profética, que é esta luz que conduz o crente, o cristão, não é? Portanto, aqui o apóstolo Pedro diz que nós não devemos andar segundo fábulas artificialmente compostas, não é? E nós sabemos que Satanás, ele inventa estas fábulas, não é? E ele quer semear o erro, quer semear a mentira. Exato. No coração dos crentes. A desconfiança, a descrença, não é? Da própria palavra de Deus, não é? Exatamente. Portanto, Satanás tem feito ao longo dos tempos o que nós falamos de contrafação de várias doutrinas bíblicas de Deus. Ou seja, ele quer semear o erro, não é? Ele quer semear o erro no meio, sobretudo, do próprio conjunto de crentes, não é? E fez isso durante muito tempo na Igreja Romana. Mas para distinguirmos e separarmos neste grande conflito a verdade do erro, nós precisamos de usar a palavra. Porque a palavra de Deus é que nos ajuda a compreender a verdade. Aliás, em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para sabermos a verdade, nós precisamos, para sabermos o que é a verdade e o que é o erro, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos de contrafação, não é? Portanto, o próprio Cristo, nós sabemos que ele usava a palavra de Deus. Quando ele foi tentado no deserto por Satanás, Jesus disse: está escrito. Não é? Portanto, ele usava o que estava escrito para se defender, digamos assim, dos erros e das fábulas artificialmente compostas que Satanás trazia. Não é? Eu vou dar aqui alguns exemplos de contrafação. Por exemplo, nós sabemos que Deus é o Criador. A Bíblia diz-lo desde o Gênesis ao Apocalipse. E é uma das grandes virtudes, das grandes qualidades e características que nós vemos de Deus, é o Deus como Criador. Satanás introduziu a evolução. Não é? Criação. Então Satanás vai introduzir a contrafação da criação, que é a evolução. E a evolução, macroevolução e todas as ramificações que a evolução tem. Por exemplo, Deus diz na sua palavra que vai limpar o pecado definitivamente. Não é? Vai haver uma destruição e vai haver uma limpeza para que não haja mais, o mal não se levantará a segunda vez. Satanás introduz o inferno a arder eternamente. O que nós chamamos em teologia o tormento eterno, que em algum espaço deste planeta ou no cosmos está um espaço em que as pessoas estão ali a arder de uma forma eterna, para sempre, o que não é bíblico. Portanto, Deus está a dizer que vai destruir definitivamente o mal, não é? Que não há mais dor, não há mais sofrimento, e se há um espaço a arder eternamente num sítio, então a dor continua. E, portanto, aqui uma contrafação. Outra, mediação de Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não é? Jesus é o único.
Então, a mediação dos bispos, dos santos, até de Maria, que vem, no fundo, ser uma contrafação daquilo que Deus tinha dito, que Cristo é o único mediador. A palavra de Deus o afirma claramente. Claramente. Por exemplo, a mortalidade da alma, que o homem morre, que a alma é mortal e que a morte é um sono. Satanás traz a imortalidade da alma como uma contrafação daquilo que Deus tinha dito. Certamente morrereis, Satanás diz certamente não morrereis. E há uma outra que é clara, que é a questão do sábado e do domingo. Né? Ao longo de toda a Bíblia nós vemos que o sábado é o dia do Senhor, é o selo de Deus, é o sinal. Né? Ezequiel 20:20 diz mesmo isso. Não é? Este é o sábado. Guardarei os meus sábados porque ele vos servirá de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E Satanás então entra com outro dia espúrio, que é o domingo, numa contrafação daquilo que é o sábado. Vamos introduzir agora esta questão final, não é? A questão do sábado, e vamos ver então o selo de Deus. Porque nos tempos finais em que nós estamos a viver, esta questão do selo de Deus vai ser uma questão primordial dentro da questão da autoridade, da questão da adoração e até na questão do grande conflito. Não é? Para que é que servia um selo nos tempos bíblicos? Quando nós olhamos, por exemplo, para um texto que está em Reis, a rainha Jezabel quis assassinar um homem chamado Nabote. E o que é que ela fez? Usou o selo do seu marido, que era Acabe, não é? Na sua trama de assassinato. Fez uma carta, colocou o selo do seu marido, né, que normalmente era um anel que eles tinham de selar, e selou em cera para autenticar aquele mandato de assassinato, para que as pessoas, ao receberem aquela carta, soubessem que vinha do rei. Portanto, no fundo, o selo servia para autenticar um documento. Não é? Era uma autenticação, que podia ser em argila, podia ser em cera, ou outra matéria qualquer. Não é? Então era uma forma de autenticar para mostrar quem era aquele que fez a carta, não é? E para ver o seu legislador. Ora, este selo tinha 3 elementos que são fundamentais. Primeiro, tinha que ter o nome do proprietário do selo. Neste caso, vamos agora ver Acabe como sendo o exemplo aqui. Não é? Tinha que ter o nome do proprietário, neste caso Acabe, o seu título, neste caso é rei, era o rei, não é, de Israel, e o seu território, que era o território de Israel, ou o reino do norte de Israel. Não é? Se nós pudéssemos transpor para hoje, nós tínhamos aqui, por exemplo, tomando algumas proporções para nós hoje, nós vimos que estes 3 elementos do selo são muito importantes para autenticar alguma coisa, não é? O selo de Deus, Daniel, o que é que consiste este selo? Queres falar sobre isto? Destes 3 elementos? Bem, tu já introduziste bem o assunto. A figura do selamento é uma figura que a Bíblia utiliza em muitos lugares. Por exemplo, em Apocalipse 7, existe a descrição de anjos a segurarem os ventos até que um número de pessoas esteja selada. E esta ideia de um grupo de pessoas leais a Deus serem seladas, portanto, nós encontramos também aqui na temática que estamos a estudar neste episódio, não é? Mas o selo de Deus não é o único sinal, porque também existe a marca da besta em Apocalipse 13, 16 e 17. Mas há aqui uma diferença fundamental antes de nós desenvolvermos aqui e explicarmos o que será este selo de Deus. É que o selo de Deus é colocado sobre a fronte. Enquanto que esta marca da besta, a tal contrafação, não é? Há sempre aqui as duas coisas, é colocada sobre a fronte ou sobre a mão. Portanto, há aqui uma diferença. Então, falavas há bocadinho que um selo real, não é? Normalmente tinha o nome daquele que emitia o selo, o título e o seu domínio. Quando nós vamos aqui ao Êxodo capítulo 20, nós vamos encontrar esses 3 elementos no 4º mandamento, não é? Eu vou fazer aqui a leitura de Êxodo 20, versículos 8 até o versículo 11, que é o 4º mandamento dos 10 mandamentos, onde Deus diz: lembra-te o dia do sábado para o santificar.
6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ora, aqui encontramos o primeiro elemento. O nome, o proprietário. Exatamente, o proprietário. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, o teu servo, a tua serva, o teu animal forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor, aqui encontramos o segundo elemento, os céus, a terra e o mar. Portanto, o título é aquele que fez, é o Criador. Aquele que fez, Ok. o Criador. E depois encontramos o seu domínio, que é esta descrição, céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E só para terminar a leitura, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Portanto, é curioso que, se nós pensarmos nos 10 mandamentos, que normalmente são aceites, defendidos, e eu penso que todos os cristãos procuram guardar os 10 mandamentos, não é? Mas este é um mandamento esquecido para a grande generalidade. Aliás, pessoas, muitos cristãos nem sequer têm a noção de que Deus, apesar de conhecerem a Bíblia, ou pelo menos parcialmente, Deus de facto coloca este mandamento, o 4º mandamento, entre os outros, como não matar, não roubar, não adulterar. Está ao mesmo nível. Está ao mesmo nível, não é? E este mandamento, escrito com o dedo de Deus, este e os demais, não é? Nós lemos isto em Êxodo, capítulo 31, versículo 18, escrito por um Deus que, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz, Deus não muda, não é? Aquele Deus imutável, não é? Aquele Deus sábio que dá a sua palavra e não retira esta palavra, porque é este o caminho que ele tem para nós. Tu já mencionaste Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 e 20. De facto, o próprio Deus, através do seu servo, profeta Ezequiel, ele diz, estes sábados serão um sinal entre mim e vós. Portanto, sinal, selo, estamos aqui praticamente a falar a mesma coisa, não é? E muitos cristãos, eu gostava de referir, ao longo do tempo, aliás, sempre houve, este é um estudo interessante, sempre houve na Terra aqueles que compreenderam e guardaram o dia do sábado, sempre, com sofrimento, alguns com perseguição. Muitos até deram a sua vida para se manterem fiéis ao Senhor, não é? Poderia contar aqui algumas histórias, mas o tempo não o permite, não é? E essas histórias são tremendas, porque estes homens e mulheres, ao longo da história, indo contra a corrente, agarraram-se à promessa do Senhor em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Era tão fácil racionalizar e dizer, bem, mas todas estas pessoas também se dizem cristãs e elas estão a fazer de outra forma. Não, eles disseram, é isto que o Senhor diz, Ele não muda e, portanto, eu vou permanecer fiel. Eu ainda recentemente tive a oportunidade de ouvir o pastor Pavel Goia, num país comunista em que a tolerância a algum zelo cristão de ser fiel era nenhuma, não é? E Deus fez aqui milagres na vida deste homem, do pastor Pavel Goia, mas há outras histórias tão lindas. Portanto, a questão que se põe hoje, talvez muitos cristãos a façam, é como saber, e estamos a falar dos eventos finais, não é? Como saber se eu estou a ser fiel e estarei entre os eleitos de Deus que receberão o seu selo? E a pergunta pode ser respondida com outra pergunta. Estou eu a ser fiel a Deus? Estou a colocar a sua vontade acima da minha própria ou daquilo que é mais conveniente, não é? Jesus disse claramente a todos aqueles que o queriam seguir, cada um tome a sua cruz, não é? Negue-se a si mesmo. Mateus 16:24. Jesus também disse em João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, não é?
E, portanto, este selo é de facto esta marca no caráter, na atitude, na decisão, na escolha daquele que quer ser, acima de tudo, fiel a Deus. Há um outro texto muito interessante que é Efésios capítulo 4:30, deixe-me só ler, que também fala sobre o selo e que introduz aqui um outro elemento que diz, portanto, Efésios 4:30, há um apelo: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados. Ou seja, o Espírito Santo sela, imprime este selo de Deus sobre aqueles que são os seguidores de Cristo. Então, a presença do Espírito Santo, claro que este é um ponto que poderá ser compreendido de outra maneira por alguns cristãos, mas eu gostava de referir ainda Atos capítulo 5:32. O Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Portanto, aqui a questão do selo está ligado à obediência, à lealdade, a qualquer custo. E ao caráter de Deus imprimido na mente. Eu recordo que aqui a fronte, a mente, por trás deste osso que é o frontal, existem os lobos frontais que hoje os cientistas identificam como sendo o lugar, a capital de tudo, do nosso cérebro, e é também onde estão o raciocínio moral, é onde estão as faculdades espirituais da pessoa. No fundo é uma decisão consciente. Exatamente. É uma decisão consciente que cada um tem que tomar, não é? Ou seja, selar na fronte é uma decisão consciente de cada um. Eu gostava de corroborar aquilo que tu disseste com um texto que se encontra em Isaías 8:16, que diz assim: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Não é? Portanto, aqui a lei, sela a lei. E dentro da lei, como já referiste há pouco, o mandamento do sábado é aquele que tem o nome, o título e o domínio do Criador, não é? Do nosso Criador. Muito bem. Mas sabíamos que através de Roma Imperial e depois, sobretudo, Roma Religiosa, a Igreja Romana, Satanás ia tentar destruir este mandamento do sábado. Ia fazer com que ele caísse por terra, fosse lançado por terra e caísse até no esquecimento. Não é? Aliás, estava profetizado que seria assim, em Daniel 7:25, que diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Não é? Portanto, havia um poder que ia tentar mudar os tempos e a lei. E os tempos é a passagem do sábado, deixaria de ser o sábado, passaria a ser o domingo. E nós sabemos que Constantino, o grande imperador no século IV, fez isso mesmo, não é? Foi a partir dali que o domingo começou a entrar dentro do pensamento religioso, do pensamento cristão, que era o dia do sol. Sunday, em inglês é interessante, não é? Sunday, dia do sol, ou Sonntag, no alemão, que é também dia do sol, não é? Esse dia do sol que Constantino adorava e que quis que entrasse dentro do cristianismo essa doutrina, digamos assim, do paganismo, que é o Deus Sol. E, portanto, esta mudança foi feita e foi efetuada por Satanás, não é? E ainda hoje muitos cristãos não acreditam no sábado como sendo o selo, o sinal de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho e eu queria falar lá para casa sobre este guia, A Cura do Pecado. É um guia muito importante, um guia que pode ajudá-lo e, portanto, é uma oferta que nós temos aqui no nosso programa. É o Guia de Estudos Cura do Pecado que nos fala exatamente todos estes temas, estas problemáticas. Este estudo será muito importante na sua caminhada de fé. A excelente notícia é que este estudo, este que eu tenho na minha mão, é totalmente gratuito para si e para a sua família. Para o receber, só tem que enviar-nos uma mensagem de SMS ou WhatsApp para o número 933 939291, 933 939291 e pedir este guia, A Cura do Pecado, e nós daremos seguimento ao seu pedido. Vou repetir o número: 933 939291. Tenho a certeza que apreciará o conteúdo deste guia. Por isso, não perca esta excelente oportunidade. Muito bem, amigos, vamos continuar. Agora vamos introduzir aqui um novo tema, que é a questão da adoração. A adoração é a problemática maior do grande conflito, não é? Satanás quis ser adorado como Deus o era, logo desde o início, e ao longo da história ele quis sempre ser adorado, tanto que quando encontrou Jesus numa das tentações, ele diz: tudo te darei se prostrado me adorares. A adoração é central neste grande conflito. A adoração
sobretudo nos eventos finais, no tempo final. Lagoa, qual é a importância então da adoração nestes tempos finais? Sim, é verdade. Há muitos teólogos que dizem que o tema central da Bíblia é a aliança, outros dizem que o tema central é a adoração, não é? Por exemplo. E realmente, nos eventos finais, a adoração está muito ligada, está intrinsecamente ligada ao reconhecimento e à escolha definitiva entre Deus e o poder do mal. E talvez algumas razões, podemos deixar aqui algumas razões. A primeira, a identificação de lealdade. A adoração realmente é um ato que revela a quem a pessoa é leal. Não é? Portanto, e nos eventos finais, isto é muito importante, é muito claro, não é? Na escolha entre adorar a Deus ou adorar o inimigo de Deus, não é? Torna-se uma decisão crucial para cada indivíduo, não é? Portanto, esta é uma razão, a identificação de lealdade. Outra razão podemos dizer que seria o conflito espiritual. O livro do Apocalipse, no fundo, ele retrata um grande conflito, não é? E, portanto, o conflito entre o bem e o mal. E a adoração a Deus está no centro deste conflito. Não é? Portanto, Satanás, ele quer ser adorado e tudo aquilo que ele faz é no sentido de nós o adorarmos, de o ser humano o adorar. Mas sabemos pela Bíblia que a única adoração que é devida é somente a Deus. Portanto, a adoração torna-se num campo de batalha espiritual. É por isso que esta é uma razão, não é? Em segundo lugar, também a adoração mostra-nos ou dá-nos um testemunho público, não é? A maneira como a pessoa escolhe a quem adorar, ela está publicamente a dizer, não é? A testemunhar publicamente da sua fé e do seu compromisso também com Deus, não é? Portanto, nos eventos finais, o testemunho daqueles que permanecem fiéis em adoração a Deus, apesar da pressão, apesar da perseguição, apesar das dificuldades, inspira-nos também a encorajar os outros a permanecerem fiéis e a permanecerem firmes também. Uma outra questão que tem a ver com a adoração é a preparação também espiritual, não é? Porque a adoração regular e sincera, ela é uma parte essencial na nossa vida espiritual e por isso nos eventos finais aqueles que cultivam um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, por meio da adoração, eles terão uma base mais sólida para permanecerem nesse relacionamento com Deus, mais firmes na sua fé, na sua lealdade a Deus, não é? Mesmo diante dos desafios que possam surgir. Uma outra razão será o cumprimento da finalidade humana também, no fundo, porque a adoração, ela é uma expressão da finalidade humana, de glorificarmos a Deus, não é? De desfrutarmos da comunhão com Deus. E nos eventos finais nós vemos que aqueles que escolherem adorar a Deus estão a cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar. Agora, nós escolhemos a quem queremos adorar, não é? Portanto, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, nós somos desafiados a adorar a Deus. Portanto, a importância da adoração nos eventos finais, ela está relacionada, portanto, com esta lealdade, com testemunho, com esta preparação espiritual, com o cumprimento também desta finalidade da adoração, não é? No grande conflito, nos últimos dias, neste grande conflito que será travado de forma dramática, nós adoramos a Deus, o nosso Criador, no fundo é isto que nos aparece no livro do Apocalipse, ou adoramos a besta e a sua imagem, não é? Portanto, não há aqui meio termo. Portanto, o primeiro anjo do Apocalipse 14, não é? Nos insiste com o ser humano, com os homens e com as mulheres, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, não é? Apoiando posteriormente também o apelo do terceiro anjo, também para as consequências horríveis de adorarmos a besta e a sua imagem, não é? Portanto, no versículo 10 diz também: o tal beberá do vinho da ira de Deus, não é? Que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Portanto, vemos aqui que a adoração, ela está na base,
é uma mensagem central, é uma mensagem muito importante, e que faz a diferença entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus, aqueles que amam a Deus e que adoram a Deus, e aqueles que, no fundo, acabam por adorar o inimigo de Deus. Não é? Portanto, no tempo do fim, segundo depreendo aqui das tuas palavras, não há meio termo. Não há meio termo, lado, exatamente. Ou estamos do outro. E isso é manifesto pela adoração. É incrível, não é? Que a adoração tem aqui um Portanto, papel não podemos estar em cima fundamental. do muro dizendo assim, eu sou indeciso, eu não quero saber de Deus, mas também não me identifico com Satanás. Exatamente. No fim do tempo, portanto, as pessoas terão que tomar a sua decisão. Tomar a sua decisão, exatamente. E há aqui um ponto, é que vivemos numa sociedade bastante secularizada, e parece que esta é uma linguagem apenas para aqueles que creem. Exato. Mas na realidade, mais do que um pensador que já encontrei, na realidade, indo àquilo que é a definição de adoração, todas as pessoas adoram. Todas as pessoas adoram. A questão é quem e o que adoram. Todos adoram, não é? O ser humano tem esta... Alguns até se adoram a si próprios. Exatamente. Adoram coisas materiais. O seu próprio corpo, por exemplo, o culto do corpo. Sim, culto do corpo. Faz parte da natureza, é intrínseco ao ser humano adorar. Mas no final dos tempos, o materialismo que vivemos hoje na nossa sociedade é uma forma de adoração também, não é? Portanto, e há muitas outras... Muitos prazeres. O hedonismo, não é? Uma coisa que nós temos reparado é que de um dia para o outro o nosso mundo pode tornar-se um lugar diferente. Não é? Nós vimos isso na Covid-19. Essa Covid-19 é uma forma clara de mostrar que do dia para o outro nós não somos nada, somos efêmeros, somos pó, não é? E nós vemos que o nosso mundo foi abalado por uma crise na altura, não é? Uma crise de saúde pública, mas que fez com que muitas pessoas refletissem até na sua própria vida. Porque houve até várias pessoas que faleceram nesse período, não é? No fundo, não estamos imunes às múltiplas ações de Satanás, do inimigo de Deus, sobre a terra e sobre nós, mas teremos sempre a presença de Deus e o poder do Espírito Santo. Assim como em Atos 1:8 Jesus disse aos discípulos, esperei o poder que vem do alto, e quando esse poder do alto veio, o Espírito Santo deu-lhes o poder deles partilharem a mensagem de Deus, também existirá isso no fim do tempo. E, portanto, nós falamos aqui em chuva temporã e chuva serôdia. Vamos introduzir aqui estes dois conceitos da chuva, não é? Temporã e serôdia. Daniel, o que é que se referem a estes termos que eram conhecidos na sociedade à altura? Chuva temporã e chuva serôdia. E o que é que isso nos reflete ainda hoje? Estamos a falar de eventos finais e, portanto, nunca podemos passar por alto este texto que encontramos em Joel, capítulo 2, versículos 23 e 24, que fazem esta referência. Eu vou ler já agora. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. É aqui que é introduzido este conceito da chuva temporã e serôdia. Bem, mais uma vez temos aqui uma analogia. E os termos chuva, temporã ou serôdia é uma linguagem tirada do ciclo agrícola de um país como Israel. É preciso compreender que, portanto, ali no outono, mais ou menos, sim, naqueles meses de outono, havia aquilo que eles chamavam de a chuva temporã, e que tinha a ver com a primeira chuva que fazia germinar a semente. Mais tarde caía a chuva serôdia, mais ou menos na primavera, e que fazia amadurecer a seara. Portanto, é daqui que é tirado, portanto, esta analogia. Olhando para as Escrituras e para aquilo que nos é dito, nós, cristãos e muitos estudiosos da Bíblia, temos entendido que essa chuva temporã deu-se com o Pentecostes. Jesus tinha dito aos discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos com poder. Isto dar-se-ia com o derramamento do Espírito Santo. E o que aconteceu foi fantástico. Nós lemos isso no capítulo 2 de Atos. 3.000 conversos num dia. No capítulo 4,
já são 5.000 homens. E, portanto, se eram homens, normalmente nas igrejas, entre os crentes, há sempre mais mulheres do que homens. Então aí podemos falar de uma multidão. E assim foi o crescimento tremendo do cristianismo no seu início, quando a semente tinha sido há pouco lançada, não é? Foi Jesus que lançou essa semente. E os seus apóstolos secundaram esse trabalho. Bem, na continuidade, se lermos o livro de Atos, vamos ver que até havia sacerdotes que obedeciam à fé. Lemos isso em Atos 6, 7. E no capítulo 17 também do livro de Atos, versículo 6, dá-nos a entender que o Evangelho foi levado a todo mundo. Todo aquele mundo que existia naquela altura. Né? Foi tremendo, foi tremendo. Então, um dos eventos finais que todos nós aguardamos com ansiedade é exatamente esta promessa que Deus faz através do profeta Joel, não só da chuva temporã, que nós acreditamos que já foi derramada quando a semente foi lançada, mas também da chuva seródia. Eu tenho aqui uma citação que encontramos no livro O Grande Conflito, página 525, e que diz assim: a chuva seródia será dada no seu final para o amadurecimento da seara. A grande obra do Evangelho, e aqui eu destaco esta frase, não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus. Então, que evento fantástico aguardamos como um dos eventos finais? É o derramamento do Espírito Santo em poder. Para quê? Para a colheita final. E acreditamos que aquele sinal que Cristo deu em Mateus 24, 14, e o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, todas as línguas. Dar-se-á, completar-se-á nessa altura. E, portanto, nós aguardamos por esse derramamento, para que este trabalho de anunciar as boas novas da salvação possa dar-se e, finalmente, cada homem e mulher possa tomar a sua decisão em consciência sobre o que é que quer para a sua própria vida. Se quer realmente aceitar, acreditar nesta fantástica oferta que Deus nos faz, que é a salvação. Eu queria apenas referir que os discípulos, os apóstolos, eram homens simples. Mas isso não impediu que Deus os pudesse utilizar de uma forma poderosa, tremenda, para a missão e para o ministério que eles realizaram no seu tempo, não é? As últimas palavras de Jesus, entre as últimas palavras, são aquelas que encontramos em em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, a chamada grande comissão, que alguns dizem a grande omissão também, não é? Porque parece que às vezes estamos assim um bocadinho esquecidos disto. Mas é interessante que estas palavras começam exatamente com esta frase: todo o poder me é dado no céu e na terra. Então, do que é que se trata, a que é que se refere esta expressão, sobretudo agora chuva seródia, mas também a chuva temporã? É o poder de Deus derramado sobre aqueles que se dispõem a ser utilizados como instrumentos para anunciar o Evangelho da salvação a todo homem, a toda pessoa que vive sobre a terra. Muito bem. Tu falaste aí no Grande Conflito, neste livro também da renomada escritora Ellen White, não é? E ele continua, eu vou ler só alguma parte, e ela continua assim: as profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho devem novamente cumprir-se na chuva seródia no seu final. E não era só a pregação da palavra. O que nós víamos ali era milagres a acontecerem, era sinais, era poder que vinha do Espírito Santo, era poder do alto para muitas coisas acontecerem, de tal maneira que o apóstolo Pedro, usado por Deus, o apóstolo Paulo, eles faziam milagres em nome do Senhor. Portanto, víamos ali coisas a acontecerem. E nós vemos aqui neste livro que no final
também será desta mesma forma. Ou seja, não só quando houver o derramamento da chuva serôdia, o Espírito Santo será derramado com poder em profusão sem precedentes, o Evangelho será pregado a todo o mundo, mas milhares se converterão, vai haver sinais maravilhosos da parte de Deus e lá está. E isso vai, no fundo, dar aquilo que nós chamamos, e em teologia nós chamamos o alto clamor, não é? Que é, no fundo, uma mensagem final, não é? A ser pregada a este mundo, para que toda a gente, como tu disseste, possa ter a sua decisão consciente, ou para um lado ou para o outro. Há pouco o Lagoa estava a dizer, não é? Não há meio termo, temos que fazer a nossa escolha, e a nossa escolha será, não é? Tem que ser agora, tem que ser hoje, porque amanhã não sabemos se estaremos cá, a nossa vida é efêmera, não é? Nós somos frágeis, e a Covid-19 mostra-nos isso mesmo. De um dia para o outro podemos não estar cá, mas o que é certo é que quando acontecer esse derramamento da chuva serôdia no final, pessoas que nunca tomaram a sua decisão ali poderão tomar. Pessoas que estavam escondidas, que amavam a Deus mas tinham medo de familiares, ou tinham medo de alguma opressão, ou ainda trabalhavam ao sábado, por exemplo, e gostariam agora de colocar esse dia como o dia de guarda. Quando essa chuva serôdia cair, ou se for derramada, aí todas as pessoas, mesmo que tenham estado mais tímidas, vão se levantar e dizer: eu sou de Deus, e para esperarem, no fundo, a volta de Jesus. Lagoa, falámos aqui do alto clamor. Eu vou ler um excerto do livro de Apocalipse 18, 1 a 4, não é? Para depois tu falares um pouquinho sobre esta questão do alto clamor. Sim. Pode ser? Sim. Então vamos ler. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios, e coito de todos os espíritos imundos, coito de toda a ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz no céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas tuas pragas. É um texto muito simbólico, e certamente nos irás ajudar a compreendê-lo. Sim, é um texto simbólico, poderoso também, não é? Com um grande convite que Deus faz. Podemos ver aqui talvez algumas questões importantes para compreendermos aqui o texto. Em primeiro lugar, ele fala sobre o juízo de Babilónia, não é? Portanto, o capítulo descreve a queda da Babilónia, um símbolo do sistema mundial de poder, de influência que se opõe a Deus, não é? Portanto, e à palavra de Deus. E isso indica que nos últimos dias o juízo de Deus, não é? Vai cair sobre este sistema humano que se afastaram de Deus, que se afastaram dos seus caminhos, que deixaram o tal sinal, não é? Que falámos ainda há pouco, o sinal de Deus também, e que se envolveram, portanto, em práticas ímpias e corruptas que não estão em harmonia com a vontade de Deus. Portanto, a Babilónia aqui descrita hoje dá mesmo uma simbologia da Babilónia do passado. Do passado, exatamente. Onde Daniel estava e onde havia o politeísmo, exatamente, idolatria e tudo aquilo, não é? Exatamente. Okay. A segunda nota seria que eu vejo aqui neste texto é que aqui há um chamado para o povo de Deus. Não é? Portanto, o versículo 4 chama o povo de Deus a deixar as coisas que estão contrárias à vontade de Deus, a deixar este sistema, não é? Separar-se de Babilónia, para não participar dos seus pecados, para não sofrer, digamos, depois as consequências, como diz aqui o texto, as pragas, não é? Sugere que nos últimos dias haverá um apelo também urgente para nós nos afastarmos destas influências que são corruptas do mundo e que Deus nos chama a manter-nos fiéis aos princípios de Deus. Sim, porque este vinho que aqui fala seriam o quê? As heresias, exatamente. Da Babilónia, não é? Da Babilónia. Os erros doutrinários, o erro, a mentira. Exatamente. Aqui no texto também nós vemos, para além deste chamado, vemos também as consequências da corrupção. Não é? Portanto, o capítulo destaca as consequências desta corrupção espiritual, moral, retratando, portanto, que a Babilónia como uma cidade que caiu em desgraças por causa das suas práticas pecaminosas, não é? E alerta, portanto, sobre os perigos de nós nos afastarmos de Deus,
nos afastarmos dos princípios que Deus nos deixou na sua carta de amor para nós e seguirmos os nossos próprios caminhos ou os caminhos do mundo. Uma outra nota que vejo aqui neste texto é uma nota também de esperança e de redenção. Não é disto tudo, não é? Apesar da descrição sombria desta queda, o capítulo também nos oferece esperança, ao mostrar que o juízo de Deus, ele é acompanhado por um convite para que o povo de Deus se possa separar do mal e ser salvo. Ser salvo por Deus, não é? Isto mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus oferece uma oportunidade para o arrependimento, para a redenção, para a restauração também. Uma outra nota neste texto é um chamado à separação, não é? Deus chama-nos a estarmos separados, não é? A voz do céu instrui o povo de Deus a sair da influência deste mundo, desta influência desta Babilónia, representado pelos valores mundanos, não é? Que caracterizam, portanto, este sistema terreno, e ele diz para nós nos separarmos, para nós tomarmos a nossa própria decisão. Há bocadinho já falámos um bocadinho sobre esta questão, não é? De não haver o tal meio termo, não é? Separação, que é no fundo a santificação. A santificação, sermos não é? santos, sermos santos, separados não é? para... Não é? Exatamente, esta palavra original, portanto, vai nesse sentido, não é? O santo é aquele que é separado, que aceita esta separação, que aceita ser separado para por Deus e para Deus, não é? Depois também podemos ver aqui um alerta contra a corrupção espiritual que a mensagem destaca, não é? Esta importância de nós, é um alerta. Deus está a chamar a importância de mantermos fiéis a Deus, e é como se Deus estivesse a dizer: não te deixes corromper com estes valores que têm práticas contrárias à vontade divina, à vontade de Deus. Por outro lado, também uma outra nota também interessante neste texto é a proteção de Deus. Deus também protege, a seguir ao chamado à separação, não é? E evitar a participação dos pecados de Babilónia, o povo de Deus também é protegido. Quando nós nos colocamos no lado de Deus, nós estamos protegidos. E é no fundo isso que Deus também quer. É dizer-nos: coloca-te do lado de Deus, porque aí tu estás seguro. É o porto seguro, aí tu estás tranquilo, não é? Portanto, aí estás protegido também contra as consequências negativas das pragas que virão, porque a justiça vai ser feita no fundo. Deus é um Deus de justiça e não se deixa escarnecer, não é? Portanto, aqui nós vemos que este texto de Apocalipse 18, 1-4, ajuda-nos a compreender que nos últimos dias haverá um juízo, não é? Sobre as práticas corruptas do mundo. Há um chamado, Deus nos chama, um chamado para o povo de Deus, para que ele se separe do mal, para que ele deixe de fazer as coisas que não são da vontade de Deus, e portanto é um chamado a não participarmos das consequências do mal, não é? E a nos aproximarmos de Deus. Portanto, aqui nós vemos que Deus nos deixa aqui algumas orientações claras para os últimos dias, para os eventos finais, de como é que nós podemos fazer, de como nós nos devemos posicionar espiritualmente nos eventos finais, destacando, portanto, a importância da fidelidade a Deus, não é? Da separação do mal e da busca pela separação, pela santidade, não é? No meio dos desafios e das tentações deste mundo, não é? Portanto, podemos ver aqui que o anjo traz esta mensagem, uma mensagem de urgência, mas uma mensagem também, ao mesmo tempo, de grande preocupação de Deus por cada um de nós, não é? O que eu sinto aqui é que há aqui uma intenção clara de Deus para proteger. Assim como ele estava preocupado com a família de Ló ou a família de Noé e queria protegê-los dos males iminentes, Deus está exatamente a fazer a mesma... a preocupação de Deus é esta, não é? Interessante falar em Noé
E em Mateus 24, a partir do verso 37 a 39, diz: assim como foi nos tempos de Noé, também será no nosso tempo, não é? Claro. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, ou seja, estavam despreocupados com a sua vida espiritual, não tiveram a sua decisão, não tiveram a sua escolha, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Foram-se corrompendo. E assim será no fim também, não é? Ou seja, nós estamos a ver que Jesus vai voltar, esta é uma resposta clara da palavra de Deus, aliás, é uma das soluções para todo este problema que nós estamos a falar, é a volta de Jesus, e que Jesus vai trazer o equilíbrio e a justiça. E há muita gente que está despreocupada com a sua vida espiritual, não toma as suas decisões, não faz as suas escolhas, fica em cima do muro, não quer nem de um lado nem do outro, mas nós teremos que tomar todas as nossas decisões. Mas há um momento em que já não é possível. Já não é possível, exatamente. É por isso que esta mensagem é urgente. É uma mensagem que, quando nós lemos aqui o texto, vemos que há aqui uma urgência, faz não é? tremer. Faz tremer. Decide o que é que queres, o que é que queres fazer nós, da tua vida. É a última oportunidade. É a última oportunidade. Ficou registado no Apocalipse, mas no fundo é para nós. Exatamente. Vivemos neste tempo hoje. Neste tempo de hoje. Estamos quase a terminar, temos 3 minutos, mas ainda uma última pergunta para o Daniel. Que razões, Daniel, é que nós temos para crer que as profecias do Apocalipse se vão cumprir? Estas profecias que nós estamos a falar. Quando eu tinha os meus 9 anos, fiz parte daquela ponte aérea entre Luanda e Lisboa. Pessoas que foram evacuadas de Angola. E naquela altura a geopolítica era mais ou menos assim. Os Estados Unidos, o Ocidente, estavam a perder posição gradualmente. Isto já vinha desde os anos 70, com a guerra do Vietnã. Em Angola não foi diferente, nas outras ex-colónias portuguesas também havia um avanço do comunismo internacional, não é? E talvez o estudante da Bíblia, nessa altura, olhava para este panorama e dizia assim, mas ali em Apocalipse 13 fala de um poder que tem uma ascendência global e que se vai aliar a outro poder político ou religioso. Como é que isto vai ser? Todos entendemos, ou muitos entendem, referir-se aos Estados Unidos. Como é que os Estados Unidos iria desempenhar este papel sendo uma nação perdedora, não é? Até que, para surpresa de tantas pessoas, chegou o ano de 1989 e há a queda do Muro de Berlim, há a queda de todo um sistema que parecia ser fadado a conquistar o mundo todo, que estava a aumentar a sua influência e o seu poder. Bem, eu penso que esta ocasião abriu os olhos de muitas pessoas. A partir dali, o que é que nós tivemos? Uma nova ordem mundial. Esta nação que a Bíblia prediz a assumir um papel de polícia do mundo, a ser interventivo. E tu há bocadinho mencionavas, por exemplo, a Covid. Quando nós pensamos, por exemplo, naquilo que Apocalipse 13 diz, que este poder vai fazer boicotes económicos, vai inclusivamente impor o decreto de morte a quem não se subordinar a uma determinada... Nós pensamos num mundo democrático, como é que isso é possível? E nós vimos como as liberdades individuais, desde o 11 de setembro, se quisermos, mas, por exemplo, na pandemia da Covid em 2020, estas liberdades não estão garantidas, porque havendo uma alteração da ordem, por alguma razão, questões de terrorismo ou de segurança, as coisas mudam-se de um momento para o outro. Assim que a Bíblia, eu apenas mencionei estes, mas poderia-se mencionar outros exemplos. Hebreus capítulo 10, 37 diz assim: ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, uma grande parte da profecia bíblica já se cumpriu, mas há aquela parte da profecia bíblica que ainda não se cumpriu. Mas com aquilo que nós temos como evidência, aquilo que já, contra todas as expectativas, aconteceu, se nós quisermos apenas ficar com a questão da evidência, eu diria que é muito sábio e racional nós
acreditarmos naquilo que a Bíblia diz que ainda vai se cumprir. Muito bem. Então as promessas e as profecias de Deus são certezas, não é? Certeza. Vamos deixar aqui uma última mensagem para o nosso auditório. Vamos começar com o Daniel e depois o Lagoa deixará uma última mensagem como apelo deste episódio para os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Com certeza. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E há uma versão que diz assim: prejudicando-se a si próprio. O apelo que eu deixo, a mensagem, o pensamento final que eu deixo para si, que nos está a ouvir, é: por respeito a si mesmo, aceite a salvação, o plano de Deus para a sua vida. Tome o seu lugar ao lado daqueles que procuram ser fiéis a Cristo, acima de tudo. Amém. Lagoa? Sim, eu diria, pronto, nesta questão dos eventos finais, não é? Nós temos aqui um apelo muito urgente. Esta mensagem que Apocalipse nos deixa é uma mensagem de urgência e de grande preocupação. Temos um Deus que está preocupado connosco, está preocupado com aqueles que nos estão a ver e ouvir neste momento. E o Senhor chama o seu povo, chama cada um de nós a pormos em prática a vontade de Deus na nossa vida, a acreditarmos também que, mesmo que nós tenhamos que passar por momentos difíceis, por dificuldades, nós temos um Deus que nos ama e temos um Deus que cuida de nós e que com Ele nós certamente poderemos ter um final feliz, não é? E Deus deseja fazer esse final feliz em cada um de nós. Por isso eu diria que quem nos está a ouvir aceita esse convite de Deus e partilha também esse convite para que outros também possam aceitar e serem salvos também por Jesus. Muito obrigado, amigos, pela vossa presença. Salvação é hoje. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa Bíblia Aberta. É sempre um prazer ter desse lado a sua companhia e partilhar consigo o conhecimento que fundamenta a nossa fé. Ficou alguma dúvida sobre o tema de hoje? Quer dar-nos a sua sugestão? Pode fazer-nos através do número 933-939291 e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para si. Fica o encontro marcado para o próximo e último episódio desta série. Deixo-lhe um abraço de amizade e já sabe, continue sempre com a sua Bíblia aberta.